Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer aqui uma pequena comparação entre a RDC 301 2019 e essa que foi publicada recentemente, a 658/2022. Algumas pessoas ficaram em dúvida se tem alterações, modificações, etc e tal, então eu fiz uma comparação entre as duas, uma comparação bem precisa, e vou mostrar algumas coisas para vocês agora, tá? O primeiro item que eu chamo aqui de destacando a importância de frases do caput ou parágrafo. Então a Anvisa colocou algumas frases, ela tirou do meio e foi para o início, tirou do início e foi para o meio, para dar destaque naquele artigo. Então o exemplo que eu tenho aqui é o artigo 14, que diz assim, antes, né? Os requerimentos básicos do controle de qualidade são: inciso 4, devem ser feitos registros manual ou por meio eletrônico, demonstrando que todos os procedimentos de amostragem, inspeção e vai por aí afora. Isso é o que tinha 301. Como é que ficou esse inciso 4 na 658? Ficou assim: os registros, manual ou meio eletrônico, devem ser feitos. Então ele tirou o devem ser feitos do início e colocou no meio da frase para dar uma melhoria aí de português, tá? Então não mudou nada, somente a interpretação ficou idêntica e só questão de ajustes de português. E isso também foi feito no artigo 15, no artigo também o 17, inciso 10, 79, 117, 120, 173. O outro item eu chamo de reforço. A Anvisa colocou algumas frases, algumas palavras a mais para reforçar o entendimento e para dar a importância necessária para aquele artigo. Então, vou dar como exemplo o artigo 110. Os equipamentos de medição, pesagem, registro e controle devem ser calibrados e verificados em intervalos definidos e por métodos apropriados. Isso é o que estava na 301 e está também agora na 658. Mas a mudança foi no parágrafo único, que antes era: registros adequados destes testes devem ser mantidos. Como ficou agora? Registros adequados da calibração de que trata o caput deste artigo devem ser mantidos. Então, incluiu aí da calibração de que trata o caput desse artigo para dar uma preciosidade aí e um entendimento melhor a este artigo 110. Isso aconteceu também no 90 e 94, onde se utilizou o termo preferencialmente em vez de normalmente, artigo 113, 114, 118, 119 e vários. Aí vai embora, vai até lá o 360. São muitos, eu não vou ficar lendo todos aqui, senão a gente vai ficar 2 horas. Mas, enfim, essa alocação aí e colocação de algumas palavras para dar um reforço que se quer dentro do texto. O outro eu chamo de especificação de texto. Então ela mudou algumas palavras para ser mais preciso o texto que ela queria, que está lá na 301. Então o exemplo que eu tenho aqui, o artigo 8º, que diz assim: um sistema da qualidade farmacêutica adequado à fabricação de medicamentos deve garantir que... Então tinha lá uma série de itens. Item A: o nível apropriado pode ser determinado pelo estabelecimento por meio da aplicação de princípios de gerenciamento de risco da qualidade. Como é que ficou agora? Agora não é mais letra, agora ficou parágrafo. Então essa letra A virou parágrafo primeiro. Então o nível apropriado, e lá mais uma vez, de que trata o inciso 14 do caput deste artigo. Então ele está se referindo ao inciso 14, né? Então está mais preciso do que o item anterior. Então o nível apropriado de que trata o inciso 14 do caput desse artigo pode ser determinado pelo estabelecimento por meio da aplicação dos princípios de gerenciamento do risco da qualidade. Então ficou mais preciso. Isso acontece no artigo 18, no 35, 38, 119, 136, 141, 164. Notem que... e vai embora, vai até lá as disposições finais do 367, 368, 370 e tudo mais, né? No artigo 370 tem uma coisa aqui interessante, né? Que ele fala que a precisão é dada por datas. Não sei se vocês se lembram, o artigo 370, lá das transitoriedades, fala da transitoriedade dos equipamentos de embalagem eletrônico, fala da toxicidade, da toxicologia no compartilhamento de áreas com validação de limpeza. Então
Eu peguei aqui o inciso 4º, que dizia assim antigamente, né, na 301, em até 36 meses, as empresas já deverão cumprir na íntegra o novo requisito normativo, etc, e vai embora. Como é que ficou agora? Até 7 de outubro de 2022, as empresas deverão cumprir na íntegra o novo requisito. Então ela foi precisa com a data, já tem uma data estabelecida ali, não é mais meses, a empresa não tem que ficar fazendo conta, agora já está lá a data estabelecida, o que acho muito melhor, né? O item 4 que eu fiz na minha busca aqui de modificações, a Anvisa inseriu letras maiúsculas em algumas palavras, principalmente em sistema da garantia da qualidade. Então, o que estava em minúsculo, colocou em maiúsculo. E incluiu a palavra farmacêutico, que em algumas frases estavam lá, sistema da garantia da qualidade, não estava a palavra farmacêutico. Agora está, porque isso faz parte lá do ICH Q10, tá certo? Então, isso aconteceu em vários artigos da norma, tem essa correção. O outro item que eu falo que é um desmembramento de caput, o parágrafo. Então ele pega um parágrafo e abre em 2 itens, ou pega um caput e abre em 2 parágrafos, enfim, ou um parágrafo. O artigo 122 como exemplo aqui que eu estou trazendo, no seu parágrafo 1º. Então o 122, antes dizia assim, os documentos não devem ser escritos à mão, no entanto, se houver a necessidade de inserção de dados, deve haver espaço suficiente para tais inserções. Ponto. Esse era o texto sobre a parte de documentação. Ficou assim. Agora, o artigo 122, os documentos não devem ser escritos à mão. Ponto. Acabou. Só que tem um parágrafo que comporta a segunda parte da frase, né? Da 301. Então, nos casos em que haja a necessidade de inserção de dados, deve haver espaço suficiente para tais inserções. Ou seja, não mudou nada, a compreensão continua a mesma. Só houve esse desmembramento. Tal acontece também no artigo 227. Também observei que houve assim, inserção de artigos definidos, como o, a, os, as, né? O artigo 263 é o exemplo clássico aqui que eu tenho. Então fala os reagentes de laboratório, as soluções, as substâncias químicas, os meios de cultura. Então colocou esse artigo definido para dar para aproximar aí do português correto. O item 7 eu chamo de eliminações, então ele tirou a palavra das. Então você veja que nos capítulos ali estava escrito das disposições gerais, das disposições finais, do controle de qualidade. Essas palavras foram retiradas. Então ficou disposições gerais, produção, controle de qualidade, ficou mais clean, né? Ficou mais limpo. O item 8 que eu chamo aqui de mudança nos verbos, então alguns verbos tiveram o seu tempo modificado ali de alguma forma para melhorar um pouco ali a interpretação e dar um caráter diferente ali ao que estava antes, mas não mudando o conceito nem mudando o conteúdo. E o exemplo que eu tenho aqui é da definição do artigo 3º, definição de responsável técnico, que é o 49, item 49. Então diz assim, antes, responsável técnico, profissional reconhecido pela Autoridade Regulatória Nacional como tendo a responsabilidade de garantir e vai por aí afora. Como ficou agora? Profissional reconhecido pela Autoridade Regulatória Nacional que tem a responsabilidade de garantir. Então, só houve uma mudança do tempo verbal e continua, a responsabilidade continua a mesma, enfim, só dá um pouco mais de reforço ali para essa definição. Tal acontece no artigo 93 e no artigo 91. E o penúltimo item aqui sobre as simplificações. Isso ocorreu muito nas definições. Eu recomendo que vocês leiam as definições porque algumas simplificaram bastante. Ele tinha definições longas, enormes e acabaram ficando um pouco mais enxutas, né? Então, por exemplo, definições do sistema capa e outras, o inciso 2, o 3, o 12, 19, 15, 14, eu não vou citar tudo porque é muita coisa, mas eu trouxe um exemplo, que é o 18, é o inciso 18, que trata da embalagem, que ele fala, antigamente, né, na 301, todas as operações, incluindo envase e rotulagem, pelas quais o produto a granel deve passar para se tornar um produto acabado. O envase de produtos estéreis não é considerado
parte do processo de embalagem, etc. e tal. Como ficou agora? Ficou simples, ficou todas as operações, incluindo invase e rotulagem, pelas quais o produto a granel deve passar para se tornar um produto acabado. Ponto. Essa segunda parte da frase, da 301, virou um parágrafo primeiro agora. Então está lá no finalzinho, no último item das definições, está lá o parágrafo primeiro. Então, o invase de produtos estéreis que trata o inciso 18 do caput deste artigo não é considerado parte do processo de operações de embalagem. Então, ficou dessa forma, simplificou ali a definição. No 28 também, a definição de lote, eu recomendo que vocês deem uma olhada na definição de lote, ficou bem interessante, ele enxugou bastante. O artigo 139 também, o artigo 173 e o 191 também teve assim uma mudança semelhante de simplificar, né? O que é muito bom para melhorar a compreensão e entendimento. E o último item aqui foram pequenas correções de português, né? Vírgulas, tá faltando uma palavra, um dos artigos falta uma palavrinha, houve essa complementação, algumas palavras que estavam em maiúscula foi para minúscula, e pequenos ajustes, né? Então, era isso assim, bem rápido. Eu fiz uma comparação bastante precisa com todos os artigos e parágrafos, e não mudou, né? A EDC 301 continua igual aqui na 658, apenas com essas mudanças aqui de interpretação, esses aprimoramentos foram feitos. E não é sem razão, né? A Anvisa não poderia publicar uma norma totalmente nova se não passasse por uma consulta pública, né? Então, você que ficou um pouco preocupado, não fique, porque não mudou nada. A responsabilidade, as diretrizes continuam as mesmas, perfeito? Então, que vocês tenham uma boa tarde e até uma próxima oportunidade. Obrigado.